uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo! Plantão urgente. Esquema contra o Flamengo? Em uma rodada marcada por controvérsias, o Flamengo enfrentou o Red Bull Bragantino em um confronto que terminou empatado em 1-1. Mas antes de continuar, se você é flamenguista de coração como o boneco Ziquinho, inscreva-se no canal, deixe seu like, ative o sininho para ficar informado e compartilhe com seus amigos as últimas notícias do nosso Mengão. O jogo do Flamengo foi palco de críticas intensas com a escalação do técnico Tite, que vem gerando descontentamento entre os torcedores e especialistas. A insatisfação também se agravou devido a um pênalti não assinalado a favor do Flamengo, um lance que gerou grande debate e questionamento sobre a atuação da arbitragem. Após o jogo, Marcos Braz, vice-presidente de futebol do clube, expressou sua frustração em uma entrevista coletiva, criticando abertamente a arbitragem e pedindo esclarecimentos da CBF. O empate mantém o Flamengo na disputa, mas com a sensação de que poderiam ter saído com mais do confronto, especialmente considerando as circunstâncias controversas que marcaram a partida. Veja o vídeo. Sim, companheiras, sim, companheiros, aqui estamos! Sport Center pra você, pra gente arredondar este sábado, abertura da rodada 5 do Campeonato Brasileiro, entre Red Bull Bragantino e Flamengo, 1-1 no Nabi Abichedi. Olha aqui, Celso Zelt, Vitor Birner, José Elias. Tudo bom, chefe? Tudo bem, companheiro? Aí Pedro Henrique fazendo o primeiro gol do Bragantino, os gols do jogo em Bragança Paulista, De La Cruz mandou por cima. Só Henrique fez gol, né? Pedro Henrique e Bruno Henrique teve calma, matou bonito e tirou do Cleiton para empatar em 1-1. Temos muito o que falar desse jogo. E aí, vamos começar então com você, Celso Zelt. O Flamengo que conseguiu melhorar no segundo tempo, foi buscar um pontinho que dá uma amenizada. Não salva não, mas ameniza a pressão pra cima do Tite, né? Tudo bem? É isso aí, tudo bem, Edu. E olha, se o Bruno Henrique não faz esse gol, ele tinha obrigação moral depois desse lançamento do De La Cruz. E pra mim foi o melhor jogador do Flamengo, inclusive nos momentos ruins. Momentos ruins que tem a ver com a escalação inicial do Tite, tem a ver com uma série de fatores e tem a ver também com a força desse adversário, né? O Bragantino é um time muito forte, contra o Flamengo se supera. O Mosqueira contra o Flamengo se supera mais ainda. Fica impossível, né? Fez um barulho bom ali no primeiro tempo. O gol que a gente viu sai de um escanteio que ele consegue, né? Ele cava aquele escanteio pelo Salceiro que ia fazendo pela direita. Mais uma vez, o time do Flamengo ficou a desejar. Menos ruim que a curva foi como você falou, né? A curva do gráfico foi pra cima porque o time melhorou, a ponto até de terminar o jogo reclamando de um pênalti que poderia até ter dado a vitória ao rubro-negro. A gente vai falar também já com o Gaciba sobre o gol anulado do Flamengo, né? Ou melhor, o cartão vermelho retirado do Luan Cândido. Nesse lance aí que a gente tá vendo. O Luan Cândido foi expulso, mas por uma falta no começo da jogada, lá atrás, o juiz foi ver no VAR e marcou a falta lá atrás do De La Cruz. Só aqui pra gente pontuar, né? O VAR serve pra cartão vermelho, pra gol, mas vai buscar sim no começo da jogada. Isso então. Mas vamos. Já o Gaciba vai dar opinião sobre esse lance. Birner, quero ouvi-lo também, companheiro. Como que fica a situação do Flamengo depois desse empate? Foi buscar um empate, mas pegou, né? Especialmente no primeiro tempo. Bem, boa noite a você, ao Celso, ao Zé Elias, sempre provocador, aos fãs e às fãs do esporte. Do ponto de vista, acho que da massa da nação flamenguista, eu tô obviamente generalizando aqui, eu sei que nem todo mundo pensa da mesma forma, a insatisfação continua. Porque o time ainda joga um futebol bem aquém do potencial do elenco e não é uma insatisfação dessa temporada, é uma insatisfação de longo prazo que vem bem de antes, desde a última temporada. Primeiro tempo certamente deixou os flamenguistas muito irritados mesmo. Segundo tempo a equipe melhorou, né, como você disse na abertura, mas ainda longe de deixar a torcida satisfeita. Sob o ponto de vista de quem dirige o Flamengo, e aí pra mim é sempre a grande questão, por quê? Pediram ao Tite pra priorizar o campeonato estadual. E aí, óbvio, tem uma programação feita pra ganhar o estadual, que é o campeonato mais irrelevante que o Flamengo disputa na temporada. E o Tite ganhou com bastante facilidade o campeonato estadual, mas é óbvio que se comprometeu, como ele mesmo disse em entrevista depois, a parte física de alguns jogadores, tem que fazer alguns rodízios, deve interferir também na hora de treinar a equipe. E o nível do desempenho flamenguista, nesse momento, tá abaixo do que eu acho que poderia estar. Eu não imaginava o Flamengo agora no ápice da forma. Imaginava o Flamengo mais consistente, capaz de, por exemplo, de pegar uma boa equipe do Bragantino e tornar o jogo consideravelmente desconfortável para o Bragantino. E o Flamengo não fez isso. Não. Acho que o estado está de bom tamanho. Acho que a situação do Flamengo, ela oscila entre a estagnação ou pequenos avanços e
momentos bem abaixo do que o time pode oferecer. Em algum momento isso precisa mudar. Essa é a grande questão. Em algum momento isso precisa mudar. Em algum momento essa equipe precisa reagir. E eu não acho que isso vai ser num estalar de dedos, como se você apagasse e desse uma luz. Tem que ir subindo degrau, subindo degrau, subindo degrau. O segundo tempo, talvez seja um degrau. Só dá pra saber mais pra frente nos outros jogos. Vamos ver o próximo capítulo, né? É isso. Agora, ô Zé, a impressão que me dá, assim, vale lembrar que o Tite pegou esse time antes do final da temporada passada, né? Quer dizer, ainda pegou o final da temporada pra preparar esse time pra 2024. Mas olhando o jogo hoje, a impressão que me dá é que, taticamente, o Bragantino é muito mais time do que o Flamengo, né? Boa noite, Xará, boa noite, Celso, né, professor, boa noite, Bini, boa noite a todos que estão nos assistindo. Excelente noite, o Bragantino foi bem melhor pelo erro, né, do Tite. O Tite já começa escalando errado. Aí eu não sei se é aquela bela e famosa frase do Vanderlei Luxemburgo, que ele fala que o medo de perder tira a vontade de ganhar. É exatamente isso, porque o time hoje entrou de forma errada. Se você tem a possibilidade de jogar com o De La Cruz, ou o Gerson na frente, o De La Cruz e Alan no meio campo, mantenha a sua estrutura, né, põe um ponto de velocidade como ele vinha fazendo, põe o Lohan, põe o Luiz Araújo, deixa o time do jeito que tá jogando. Ah, não, mas tem que poupar. Daqui a pouco, então, vamos fazer o seguinte. Coloca um doutor lá, um médico, um fisiologista, um cientista pra escalar o time. Porque não é possível. O Tite começa antes que todo mundo. Eu acho, né? O Brenner falou que esperava o Flamengo um pouco mais. Mas o Flamengo não pode estar abaixo fisicamente do Red Bull. O Red Bull entra com uma proposta de jogo, ele deixa o Ramires centralizado, ele põe um 4-1-4-1. Praticamente ele espelha o time do Tite, né? Que o Tite entra com 4-1-4-1 com o Igor Gomes um pouco mais atrás, o De La Cruz, Gerson De La Cruz, né? Igor Jesus, desculpa. E põe só o Pedro lá na frente junto com o Bruno Henrique aberto aqui pelo lado esquerdo. O time não consegue jogar, por quê? Porque o Bragantino pressiona, marca, tenta rouba a pressão, joga no campo do Flamengo. O Tite demorou de novo, né? Nós perdemos uma Copa do Mundo contra a Bélgica, porque ele demorou 45 minutos para entender o jogo. Ele demorou 45 minutos para entender que o Bragantino pressionava todo mundo, jogava com os zagueiros na linha do meio campo, né? O que você pode fazer? No caso demorou 37, que foi quando o Igor Jesus saiu. Mas assim, ele demorou 45, porque se ele entra com o time correto, provavelmente o Bragantino não iria jogar dessa forma. Porque você tem 2 pontas de velocidade, quando você leva a sua defesa para jogar no meio campo, você tá sujeito a bola nas costas. Como foi o gol do Flamengo no segundo tempo? Quais foram as principais chances? Como foram as principais chances do Flamengo no segundo tempo? Bola longa, por quê? Porque o time do Bragantino sobe todo, né? E você tem um espaço para você correr. Aí faltou um pouquinho, né, de tato, 45 minutos pra entender que o Natan, que é um jogador que tem suas limitações técnicas, né, tomou um cartão com 2 minutos de jogo. Ou seja, vem cá, Alan, De La Cruz, faz o seguinte, Bruno, quando eles pegarem na bola, você vai em diagonal nas costas do Natan, vai em diagonal, ou se não joga entre o zagueiro, né, e o Natan você parte e faz um facão por cima, porque você vai receber a bola nas costas. Pronto, você joga o Bragantino lá pra trás. Ele demorou 45 minutos pra entender isso. Hoje ele fez uma coisa que não se faz. Ele tirou o Igor Jesus, o menino, né? Ele tirou o menino com 36 minutos e o menino tava mal. Mas por que ele não tirou o Gerson, que tava mal também? Por que ele não tirou outros jogadores? Uma das justificativas que a gente encontra é o cartão amarelo. Ele e o Alan estavam amarelados. Os dois estavam jogando bem, né? O Alan perdido em campo porque não sabia pra onde correr, porque não tem a estrutura tática, é mexida a todo instante, então você não tem conhecimento, porque um dia eu jogo com o Pulgar, outro dia eu jogo com o Igor, outro dia eu jogo com o De La Cruz, ou seja, você nunca sabe e você nunca tem as suas referências nos momentos difíceis pra, hoje eu tô com dificuldade, mas eu já sei que o Celso tá ali, então eu vou tocar pro Celso, né? Hoje, de novo, o Bragantino tá me pressionando, eu vou tocar pra trás pro Brenner, o Brenner vai dar o chute, nós vamos sair, entendeu? O Flamengo não tem isso. Por quê? Vamos poupar. Beleza, vamos poupar, mas você tem que ter uma estrutura que ela seja repetida o tempo todo pra criar referências na cabeça do jogador. E o Flamengo não tem isso, né? E só pra terminar, aí ele demora muito tempo pra mexer e no final do jogo ele vai querer brigar com o árbitro. Ele vai querer discutir com o árbitro. Não, olha, tem o pênalti, olha, tem isso, tem aquilo. Peraí, começa a olhar para o que está sendo feito, começa a olhar para o que você vem fazendo, né? Eu acho que nós nos iludimos um pouco com o campeonato carioca, sabe, aquela coisa de estrutura, os clássicos, aquelas coisas todas, porque agora nós estamos vendo uma outra realidade do Flamengo. A realidade do Flamengo em que os jogadores e o elenco que nós tantos falamos estão sendo testados e estão abaixo do rendimento. Eu não sou contra poupar, embora eu acho que o jogador de futebol precisa jogar. Porque tem toda a estrutura, todo o treinamento, tem tudo pra jogar. O jogador de futebol não pega ônibus, não acorda 6 horas da manhã. Não, ele recebe muito bem pra jogar bola. E eu não consigo entender, já fiz várias perguntas para os fisiologistas que participam dos programas aqui conosco, preparadores físicos, converso geralmente com os fisiologistas, preparadores físicos para entender isso. Por que um jogador de futebol hoje profissional, que chega às 7 horas da manhã no centro de treinamento, que tem todo o trabalho, toda a estrutura, e só sai 8 horas da noite, 7 horas da noite depois do treinamento, já suplementado, tudo bem. Você é atleta, você sabe, né? Um pouco, suplementado. Eles não conseguem jogar 3 partidas seguidas.
Isso é a profissão deles. Aí vem com essa história, não, é a ciência, concordo, respeito, mas a ciência também tem que fazer o time que entra jogar bem. Tem que fazer o time que entra repetir os movimentos para você criar estruturas e referências para você, quando tiver dificuldade de jogar. O Flamengo não tem isso. O Flamengo no segundo tempo jogou, pressionou, mas o Bragantino cansou. O Caixinha demorou pra mexer. Quando mexe, ele não tem um jogador que segura a bola. Então o time batia e voltava, batia e voltava. A gente tava assistindo o jogo aqui, eu tava falando, ó, cansou, porque vai bater, vai voltar, vai bater, vai voltar, eles não conseguem segurar a bola. E ficou aquele ataque contra a defesa. Assim, eu particularmente acho que o trabalho do Tite nesse momento é muito abaixo daquilo que se esperava dele. O Caixinha até põe o Lucas Evangelista, que é um cara que tem esse tá recurso, muito tempo né? sem jogar, né? Mas tá sem ritmo de jogo, muito tempo contundido. Mas fala, Berné. Sobre algumas das questões que o Zé levantou, várias delas, tem algumas que eu concordo e tem uma que eu discordo da troca, apesar de entender que pro jogador que saiu pro Igor Jesus era muito difícil. Eu concordo contigo que ele podia escolher entre Igor Jesus e o Alan. Eu entendo porque ele não tira o Gerson. Porque tem uma coisa que você disse há muito tempo, e eu concordo contigo também sobre isso, outros problemas. Quando ele joga com o De La Cruz mais próximo do atacante, por mais que o De La Cruz tenha a característica para fazer isso, tendo o Gerson também, ou no caso se tivesse o Arrascaeta, eu acho que o De La Cruz tende a chegar pelo espaço em que ele recebe a bola e pelo estilo de jogar o passe por baixo, a aproximação, chegar na frente da área pra criar, ou entrar na área pra finalizar, ou pra conseguir uma tabela, eu acho pra ele mais fácil, pode parecer contraditório, mas eu acho que no jogo é mais fácil que ele consiga isso, jogando como segundo jogador de meio de campo. Vindo de trás. O De La Cruz, isso. Sim. É um lance que significa isso, que a bola no travessão. Tá falando disso, Mostra que não tem o cacuete de atacante, né? Ele nós- chega cara a cara com o Cleiton, tá só ele e o goleiro. Porque quando ele recebe a bola disputa no quando travessão. ele recebe a bola perto do atacante, primeiro é mais difícil ele receber a bola de frente. Né? Ele geralmente tem que girar. Quase sempre de costas. E ele, com cara de decisão rápida e de um primeiro arranque rápido com a bola, um drible que ele tem curto, quando ele pega a bola mais atrás, ele pode achar o passe pro jogador que tá mais avançado, até pro pivô, pro Pedro. E aí, tem o Gerson próximo, tem o Bruno Henrique próximo. Ou seja, mesmo pra esses jogadores, se ele tocar a bola, é mais fácil ele construir dentro da característica dele do que se ele jogar mais avançado. Porque as pessoas pensam, o jogador é mais técnico, tem mais drible, tem mais passe, melhor jogar perto. Não. Perto da área, tem que jogar, pra mim, quem tem drible, curto, principalmente, e quem tem finalização de qualidade de média distância. Esses caras fazem diferença. O cara que nem o De La Cruz, que tem um pouco do drible e tem isso, ele é o cara muito mais de tomar decisão rápida e pensar o jogo. Você lembra quando... Desculpa, né, Thiago? Você lembra quando nós conversávamos no F90 sobre ele usar aquela palavra, eu preciso encontrar o equilíbrio. Ele só encontrou o equilíbrio quando o Gerson saiu. Sim. Porque ele não coloca o Gerson no banco. Porque hoje, se você analisar os 11 titulares do Flamengo, dentro daquilo que ele colocou, do lado direito, do lado esquerdo é o Cebolinha, do lado direito é o Luiz Araújo. Os melhores jogos do Flamengo... Construtor na esquerda e o atacante em velocidade com o Pulgar, com o De La Cruz e o Arrascaeta ali na frente. O Arrascaeta tá machucado, beleza, então você mantém uma estrutura de uma equipe. Né? Manter uma estrutura de uma equipe. Mas ele nem isso ele consegue. E o Tite vive, ele falou nos últimos jogos, né? Como ele sente falta do Arrascaeta, do Cebolinha. Então, mas isso não tem, não adianta. Mas aí ele vai complicar mais ainda, porque ele não mantém a estrutura. Ele acaba esse jogo, quem quer poupar, não acaba um jogo deixando de fazer substituição, como ele fez. Ele acaba o jogo e só fez 3 substituições. Então o problema também não é bem esse, né? Não é exatamente esse. Você pode poupar, por exemplo, começando com a sua estrutura. Sim. Ele pôs o Luiz Araújo. Por que eu... Desculpa, né, professor, te interromper. Olha lá o De La Cruz no travessão. Daqui a pouco a gente vai ver o Eric Ramírez do outro lado. Em travessão, 1-1 o jogo também. Eu não sei se... Mas acho que a gente tem que falar isso, né? Acho que vale a pena. É como o Jorge Jesus jogava. Jorge Jesus colocava o time titular, poupava 3 jogadores, mas colocava o time titular, a estrutura. Como é que o Abel joga? Nós estamos vendo o Veiga, não tá jogando bem, mas o Abel não tira. Mantém uma estrutura de equipe, mantém o time pra jogar. Talvez amanhã poupe. Sim, mas quando consegue o resultado, com 60, 65 minutos, o Abel começa a tirar Eles não poupam, eles dosam, né? É minutário. É diferente. Agora, vocês não acham, eu fiquei pensando, vendo a escalação do Flamengo, se a mudança ali do desenho com 4 jogadores no meio de campo não foi pra dar uma resposta, professor, de mudar algo em relação ao que vinha sendo feito, mesmo depois da vitória contra o Amazonas, o Tite pressionar. Mas o problema é que com essa mudança ele não ficava com a bola. E ele reconheceu que não deu certo? Ele reconheceu, acho que tardiamente, né? Tardiamente, tudo bem, ele mexe no menino ainda no primeiro tempo, mas tardiamente em função do jogo inteiro. Eu acho que essa melhora também no segundo tempo, muito como falou o Zé, que o Bragantino também... Ele não conseguia segurar a bola. Não conseguia segurar mais. Isso deu uma camuflada, isso deu uma mascarada. A história, eu não ouvi a coletiva, o jogo acabou, a gente já veio pra cá. Mas eu tenho certeza. Veremos. Na coletiva ele vai reclamar muito mais da história do pênalti, da possibilidade, ele vai supervalorizar
esse crescimento no segundo tempo. Aliás, deixa eu aproveitar, pra daqui a pouco a gente vai ver o que disse o Bruno Spindel, o diretor executivo de futebol do Flamengo, desceu a lenha, declarações fortes, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, Celso. Mas nada disso vai apagar que tá muito abaixo. O torcedor rubro-negro sabe, tá muito abaixo. Foi muito abaixo hoje. Poderia até ter invertido essa situação, se ele mantém a estrutura como o Zé propõe, talvez tivesse uma impressão melhor desse jogo. Essa inversão aí, de tentar algo novo pra pior, você mexe quando tem alguma certeza de que vai ganhar com isso. Não pode ficar sem a bola um tempo inteiro do jogo. Eu tenho algumas convicções sobre o Tite. Primeiro, eu não acho que ele dá respostas. Eu não acho que ele tem essa preocupação de responder a alguma crítica mudando o time. Eu acho que ele é um cara de muitas convicções. Sejam essas as melhores para a equipe ou não. Mas ele não vai se deixar influenciar por conta de uma... tá faltando isso, faltando aquilo, tal. Ele pode até ouvir e concordar e mudar. Faltando isso, faltando aquilo, o que você refere? Vou dar um exemplo, uma coisa pra mim que hoje... O Gabigol, por exemplo. Uma coisa, ainda não. Tem uma coisa hoje, por exemplo, que pra mim já devia ter acontecido. E hoje pra mim foi errado não ter acontecido isso. O Matias Vinha não começar o jogo. Porque quando se começa com o Ayrton Lucas ao invés do Vinha, a ideia é exatamente você ter mais chegada à frente. E o Ayrton Lucas é um jogador que até pode, com bastante liberdade, construir um pouco mais que o Vinha. Mas o Vinha é um jogador que tem mais qualidade no cruzamento. E vem numa sequência boa, né? É um jogador que vem se salvando nos últimos jogos. Mais qualidade no cruzamento, melhor na marcação, mais experiência pra lidar com o momento de ajudar o Flamengo a encontrar um jogo capaz de dar o time as vitórias que vão dar aos jogadores a confiança, que vão ajudar o treinador a encaixar suas ideias, porque, como o Tite gosta de dizer, é um processo, não é um lapso que muda tudo. E pra quem fala tanto de equilíbrio, né? Então, o Vinha é mais equilíbrio. Agora, eu não sei, aí entra no que o Zé diz, eu não sei se tem uma coisa física. Provavelmente. Só essa explicação que eu vejo. Eu não sei nem se o Vinha vai terminar a temporada como titular, mas nesse momento, ele tá pedindo passagem e muito. Ele é o melhor jogador da posição pro Flamengo. Ele, na lateral esquerda, nesse momento, ele não tem uma concorrência à altura, tá? Então, e com o Vinha ali, principalmente se você jogasse com o Bruno Henrique na esquerda, você tem um cara ainda que tem mais lógica atual ali do que o Ayrton Lucas, até do ponto de vista do Tite. Quando ele coloca os dois volantes pra pegar um pouco mais a marcação, pra mim tem a ver com a escalação do Ayrton Lucas. Porque se você tem o Vinha que segura um pouco mais, você tem muito mais facilidade pra jogar com um jogador que pega um pouco mais no meio, ou o Alan, ou o Igor, e ter o De La Cruz um pouco mais recuado como segundo homem chegando, né? Então você vai equilibrando o time de uma outra forma. Então, por isso, pra mim hoje, o Tite errou na escalação. Ficou claro. Primeiro tempo ficou claro que faltou criação no meio do campo. Eu ouvia muito ele falar, mas o time tá bagunçado. O time não tá bagunçado. O time, é muito claro o que ele quer que cada jogador faça. Ele tá organizado. O que não tá encaixado. É como se tivesse todas as peças do quebra-cabeça em cima de uma mesa, elas estão todas posicionadas, mas você não juntou as peças. Ele percebeu isso, tanto que a borda tá no meio. Ele passa o primeiro tempo inteiro pedindo pro Ayrton Lucas fazer ali a dobradinha com o Bruno Henrique. Na verdade, quem faz é o Vinha. Só que ele ficava pedindo pro Ayrton Lucas. E na redação a gente conversava também como o Gerson não rende ali, aberto do lado direito. Não rende, não é a melhor posição dele. Na verdade, tem vários desperdícios, né? A gente já falou do próprio De La Cruz. O De La Cruz, longe do gol, é desperdício. Aí a soma desses desperdícios ajuda a explicar por que esse time tem tanto potencial e não tá entregando. Não é só cansaço, não é só desgaste, não são só as mexidas. Tem jogadores que ele não mexe, mas estão na posição errada, não estão tão confortáveis. Precisa ver isso. Sobre esse lance... Só pra... Eu acho, pelo menos eu recebi uma informação aqui, a entrevista será, não sei, né, mas acho que vai ser isso. A entrevista vai ser concedida pelo Marcos Braz, Bruno Spindel. O Tite não concederá a entrevista. E jogadores não falarão na zona... Justo hoje que ele tinha tanto a falar. Então, eu queria falar sobre futebol, queria ver se falar sobre futebol. Agora, sobre como acertar a equipe, mas tudo bem. É claro, o torcedor do Flamengo quer ouvir o Tite. O Gaciba vai falar especificamente sobre o lance. Já tá... Os dois lances, né? Os dois lances. Os dois. Agora, de como esse time foi escalado, de como esse time está se desenvolvendo ou não está se desenvolvendo, de como alguns jogadores estão sendo aproveitados ou não. E lá vamos nós aqui ficar falando de lances, alguns muito claros. O primeiro lance, para mim, é até mais claro que o segundo. Né? Olha na lupa lá, professor. Ele começa a agarrar fora, né? Mas o que mais se houve a falta importa onde ela acontece, não onde ela começa. Acaba dentro. Esse é um pênalti. O Flamengo reclama principalmente que não houve nem a atuação do VAR, né? O Tite ficou doido ali no final do jogo. Vou esperar o Gaciba opinar. Agora, eu fico pensando, por que haveria um esquema contra o Flamengo? E não é um esquema só, né? É o esquema que o Botafogo acusa contra si, é o esquema que o Abel já falou que era contra ele, que aliás é o atual bicampeão brasileiro, é um esquema contra o Flamengo. Haja esquema, né? Quer dizer, o campeonato tem 20 times, já detectamos 3 esquemas.
Um empurra o esquema pro colo do outro. Parece aquela brincadeira da batata quente. Eu fico pensando como que essas pessoas viveriam nos anos 80, 70, 90. Os campeonatos decididos por um jogo. Os lances muito mais... árbitros. Olha, onde não tá bom, mas perto do que era. E um outro detalhe, cada um puxando acusando um esquema do outro, e eu não vejo ninguém preocupado com a melhora da arbitragem em geral. Esquece. Que é o que falta, né? Esquece. É o que falta. Vocês vão falar, tem que profissionalizar a arbitragem, ninguém explica como. Ninguém, por exemplo, ninguém dá uma ideia, por exemplo, de pegar uma... Vou dar um exemplo, o Gaciba vai falar daqui a pouquinho do lance da expulsão. Se o jogador corre atrás do outro e há um tropeção, sem intenção, é pra ser marcada a falta ou não é pra ser marcada a falta? Então, vamos esperar o Gaciba chegar, mas assim, a CBF não faz isso e não tem ninguém melhor do que o Bruno Spindel, do que a diretoria do Flamengo, que tem muita força, dos clubes, né? Pra fazer essa cartilha de referência pra torcida, pra nós, pros jogadores, pros treinadores e pra eles mesmos. Mas você acha que foi pênalti ali? O segundo? É. Eu acho que sim. Eu também acho que Eu foi. acho que sim. Vamos ver, já o Gaciba. E que não é garantia de gol, né? Tem isso também, né? Mas tem que ir pro VAR, Zé. Não tô dizendo isso. Tô falando que foi pênalti. Ali pra mim foi pênalti, não precisa nem ir pro VAR. O frenesi dos cartões amarelos. Os árbitros viram justiceiros do cartão amarelo. Por qualquer coisa que você faz, cartão amarelo, cartão amarelo, cartão amarelo. Foi recorde de cartões amarelos em toda a história dos pontos corridos do Campeonato Brasileiro. Mas o Flamengo estreou com o Atlético Goianiense num jogo muito polêmico, com 2 expulsos do lado do Dragão, com uma marcação de um pênalti no final do jogo. Foi muita reclamação do lado do Dragão contra o Flamengo, né? Sim. Então, quer dizer, não é possível que se a arbitragem quisesse prejudicar o Flamengo... Por isso que eu não vejo o Não ia ter esquema, esse resultado em eu Goiânia. vejo ruindade mesmo. Vejo ruindade. Mais do que má intenção. Despreparo, né? O despreparo que eu falo não é que os árbitros não tentam se preparar, não treinam fisicamente. Eles não têm o preparo técnico necessário pra tornar a arbitragem melhor. É isso. Olha o Tite reclamando lá, Zé. Ele com certeza tá reclamando do pênalti, é possível pênalti do Luiz Araújo. Porque nós temos a confederação, né? A Federação da Arbitragem de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Ceará e tal. Zé, deixa eu te interromper. Tá bom. Porque vai começar a entrevista coletiva, não com o Tite, mas com o Braz e o Spindel. Vão tá soltando fogo pelas ventas. Vamos Vamos explicar lá. porque o Ayrton Lucas não tá começando? Tá começando o jogo, quer dizer? Tá com vocês. Boa noite a todos. Hoje, eu acho que o assunto que a gente tem que falar aqui não pode ser diferente, tem que ser a arbitragem, né? A maneira que está sendo conduzida a arbitragem no futebol brasileiro, nesse campeonato, eu acho que é preocupante para todos nós. Não é só pro Flamengo hoje, não. É pro Flamengo também, né? A gente, na primeira rodada do campeonato, em que um juiz, num jogo muito disputado, num jogo muito controverso, mas que acertou muito. E quem disse isso não fui eu, não foi o Flamengo, são os especialistas aí, os jornalistas, as pessoas que têm mais, de fato, análise mais transparente, mais clara das jogadas. O que aconteceu? E todos foram unânimes que o juiz apitou bem, tranquilamente, deu um pênalti contra o Flamengo, então tô muito à vontade de falar, um pênalti em que a gente viu hoje aí aqui também, igual. E o que aconteceu com esse juiz? Geladeira, 120 dias. Então quando apita bem, ou apita de uma maneira em que acerta muito mais que erra, na primeira rodada manda essa mensagem para todos. Aí você vai na sequência, contra o Botafogo, em que perdemos o jogo. O jogador botou uma máscara dentro de campo, na frente do juiz. O juiz vai, amarela, frouxo. Sequer dá amarelo. Sequer não, ele deveria ter dado amarelo. Mas esse deveria não é interpretação, é regra. Não deu amarelo, jogada subsequente, o mesmo jogador tomou um amarelo. Então assim, é estarrecedor o que está acontecendo. Tá dando pena ver os árbitros. Pena. Quem conhece um pouquinho de futebol aí, tá vendo? Estão altamente pressionados, altamente com o psicológico já chegando nos jogos em que dá até pena. Dá pena. O que eu vi no final aqui do jogo aqui, eu não quis nem falar muito. O que eu falei ali pros árbitros ali, era que eles deveriam se unir, deveriam se posicionar em algumas questões em relação às acusações que foram feitas. Eu falei isso, nem reclamei. Fiquei com pena de reclamar do jogo. Então assim, essa é a sequência, é o que tá no futebol brasileiro. É uma piada o que tá acontecendo. Enfim, aí você vem pro jogo de hoje. Sequer chamamos o VAR na situação do pênalti do Flamengo. Sequer chama o VAR. A tecnologia tá ali exatamente para você interpretar, para você chama o juiz e ele interpreta. Se viu que não teria nenhum problema, que não viu nenhum lance faltoso, ele segue o jogo. Então assim, é uma vergonha o que tá acontecendo. Agora eu quero saber o seguinte, eu quero entender se é quem bate mais forte na mesa, se é quem briga mais é que tá levando.
É isso que a CBF está se ajoelhando? A isso? A quem dá porrada na mesa, a quem bate, a quem fala de inalações perigosíssimas? Então, a gente tem que ver como é que vai fazer, porque senão isso não vai acabar bem, o campeonato não vai acabar bem. Não vai acabar bem, não é pro Flamengo, é pra ninguém. Agora, a gente tem que entender. Se a gente entender que tem que falar e vai ter que pressionar, não tenha dúvida que o Flamengo vai fazer isso também. Eu não acho esse o caminho correto, eu não acho o caminho plausível, mas tá vergonhoso, tá vergonhoso. Tá vergonhoso. O que a gente viu hoje aí é digno de pena. De não chamar o VAR em 2, 3 lances, em análises que eram perfeitamente fáceis de você interpretar se chamasse o VAR, se usasse a tecnologia. Mas quem tá no VAR também tá pressionado, né? Os pontos lá em que as interferências que entram por aqui, pelos telefones. Interferências que eu digo em relação aqui, fala se foi ou não foi, o que acha. E essa interpretação tem que ser da pessoa que tá ali, na hora. Então vou dar até uma sugestão. Eu não sei se tem isso, mas eu vou dar uma sugestão. Entrou dentro do VAR lá, não pode ter celular lá dentro. Não pode ter nenhuma comunicação lá dentro que não for a comunicação, claro, que é pertinente ao êxito do trabalho, a fazer o trabalho. Então assim, não tem... Tá dando pena. Essa que é a verdade. Não sei se o Bruno quer completar, ele já falou um pouco mais, mas eu acho que ele deve contribuir com mais o que ele acha. Bom, só... Já falei lá, o Marcos também, faço minhas as palavras dele. A gente pensa exatamente da mesma forma. O sentimento é de raiva e indignação. O Flamengo só quer o correto. O Flamengo não quer nada mais que o correto. O Flamengo não quer ser prejudicado. Hoje não tenho o que falar de futebol. Na nossa visão, o Flamengo mereceu vencer, mas não tenho o que falar de futebol, porque o que tem pra falar hoje é de arbitragem e do que precedeu em termos das atitudes da CBF e o que aconteceu hoje. O que aconteceu hoje aqui é uma vergonha, de dar raiva, de dar indignação, interferiu diretamente no resultado. A falta de critério é explícita. O medo dos árbitros, quando apitam com o Flamengo, ele é explícito. A CBF claramente passa uma mensagem: se for correto com o Flamengo no jogo do Flamengo, vai pra geladeira. Eu vou ser um pouquinho mais específico, esclarecer um pouco mais por que eu tô falando isso. 2 dias antes do primeiro jogo, lá com o Atlético Goianiense, a comissão de arbitragem, a gente tem os vídeos. Temos vídeos da comissão de arbitragem instruindo os nossos atletas e a nossa comissão técnica. Está gravado lá no auditório do CT. 3 instruções muito claras. Primeiro, o uso de parte dura do corpo no rosto. Falta, dependendo da intensidade, é amarelo ou vermelho. O Maguinho acertou o cotovelo na cara do Bruno dentro da área, tanto que cortou o lábio do Bruno e sangrou o lábio. E aí, você dizer que isso aí não é falta dentro da orientação da comissão de arbitragem, que é o critério que está estabelecido... Para deixar claro, só para ajudar, o critério não é nosso, não é sugestão nosso, é apresentado pela CBF, apresentado pela comissão de arbitragem. Então, eles mesmos, eles próprios, que apresentam o critério, depois não usam o critério ou fazem de maneira subjetiva, que é aí que é o perigoso no futebol. Sim, e aí, essa foi uma instrução. A segunda instrução... Área técnica, treinador, comissão técnica, os atletas. Primeiro, só um membro da comissão técnica circulando na área técnica. Segundo, respeito com o árbitro. Tanto no respeito da área técnica, até no jogo Flamengo e Amazonas, o Adilson ia quase lá na bandeirinha de escanteio. Se o Tite fizesse isso aí, ia tomar amarelo. Se o Tite fizesse isso aí, ia tomar amarelo, com certeza. O Adilson foi várias vezes quase na bandeirinha de escanteio. O árbitro do Flamengo e Atlético Goianiense cumpriu o que a comissão de arbitragem falou. Expulsou o Jair. E, por último, a outra questão que eles tocaram lá foi: se o jogo parar muito, eles vão dar acréscimo. Teve 120 minutos o jogo. O jogo teve 120 minutos e ele deu os acréscimos já depois do Flamengo estar ganhando. E respeitou os acréscimos. Os comentaristas de arbitragem, jornalistas, vocês, todo mundo disse que o árbitro fez tudo certo e ele foi pra geladeira. E como o Marcos disse aqui, ele deu um pênalti pro Atlético Goianiense. E se vocês forem ver o lance do pênalti do Atlético Goianiense, até poderia não dar. Não tô falando pelo lance do Léo Pereira, não. Antes do Léo Pereira fazer a possível falta no jogador do Atlético Goianiense, o jogador do Atlético Goianiense dá um encontrão no Rossi, que tá com a bola sob controle. Todo mundo sabe o que o jogador foi fazer ali pra bater no Rossi. O que o jogador foi fazer ali? O VAR, já que chamou a falta do Léo, poderia ter chamado a falta, não era pra chamar, que o árbitro deixou seguir, poderia ter dado a falta do jogador do Atlético Goianiense no Rossi antes. Então, até da marcação do pênalti dá pra discordar. Mas se o contato do Léo é pênalti, o contato
do jogador do Atlético Goianiense tem que ser, e se o do Léo é pênalti, no Fabrício é falta, no Luiz Araújo hoje é falta também. E o mais assintoso de tudo, que é como o Marcos disse, está escrito na regra, vocês podem procurar lá, está escrito na regra. Fazer o uso de máscara ou qualquer outro adereço que cubra o rosto na comemoração de gol é cartão amarelo. Na frente do Daronco, na frente do Klaus. Eles não deram amarelo. Eles estão acuados e a mensagem da CBF como é que é? Tô tentando achar a palavra aqui. Se ela é intencional ou não, a mensagem da CBF para os árbitros é muito clara. Foi correto com o Flamengo, vai pra geladeira. Enfim, eu acho que o certo era o Tite estar aqui, claro, para falar de futebol, mas com certeza ele não falaria de futebol, né? As perguntas seriam exatamente nesse sentido da arbitragem e entre ter uma exposição do técnico, entre ter uma exposição dos dirigentes, tem que ser exposto os dirigentes, até porque se o Tite vem da maneira que ele tá lá no vestiário, assim, eu acho que não seria bom pro Flamengo, não seria bom para absolutamente ninguém. Então, exatamente isso, a mensagem tá dada. Agora, eu só quero saber e entender se quem grita mais é que vai levar. Que se for assim, a gente vai começar a ir por outro caminho nessa relação do dia a dia aí com o CBF, com todo mundo. Boa noite, Pedro. Tá, então, ponto final na coletiva do Spindel e do Braz. A gente lamenta, a gente já falou sobre isso. Lamentável o técnico não vir a público falar sobre o jogo, as decisões, a escalação. Mas enfim, já que estamos nesse assunto, Leonardo Gaciba conosco para tratar das reclamações do Flamengo em Bragança Paulista. Duas principais reclamações. Mas que bom que você tá aqui, Gaciba, porque precisamos de você no Sport Center. Boa noite, meu amigo. Porque realmente, boa noite, que início de campeonato turbulento para a arbitragem brasileira. Pois e essa coisa é lamentável, né? Essas reclamações de sistema. Temos um sistema contra o Flamengo. Enfim, a gente vai falar mais sobre isso. O que a gente vê é erro, né? Mas eu queria saber sobre os lances específicos, Gaciba. Começando com o lance da expulsão do Luan Cândido, que aí o VAR chama e volta atrás, o juiz volta atrás. É isso mesmo que recomenda a lei, a regra do VAR? Quer dizer, em caso de... São 3 regras básicas, né? Gol, expulsão, impedimento. Aí pode chamar o VAR. E qualquer evento ali antes, tá certo em ser revisado o evento que desencadeou na jogada, Gaciba? Isso é o que chama, né, de APP, né? APP em inglês, né? Attack, Phase, Possession, né? Então, sempre que acontecer um desses eventos, dessas situações protocolares, né? A questão do cartão vermelho direto, a questão do gol, né? Uma situação de gol ou não, ou uma situação do pênalti, o árbitro de vídeo deve checar todo o APP. Tudo que se desenvolveu para a jogada que tenha relação direta com o gol. Verticalidade, poucos passes, pouco tempo. Vejo eu que, primeiro lugar, vamos deixar claro, era sim uma falta para cartão vermelho pela natureza tática da jogada. Luan Cândido faz uma falta em situação clara e manifesta de gol. Era para cartão vermelho. Só que no início da jogada, mesmo que seja sem querer, há sim o calço no jogador, sem querer, com o joelho, o atleta do Bragantino é derrubado. Para mim a falta existe no início da jogada. O que me causa muita preocupação, né, é a questão de o que o árbitro estava olhando. É uma falta tão clara no meio do campo, é uma falta claríssima no meio do campo, no qual o atleta gira, olhando para a bola, tentando atingir a bola e acaba calçando o adversário. E o árbitro não conseguiu ver, aí toda a confusão está instalada. Se ele vê essa falta, ele acaba tomando a decisão correta. Agora, mais um detalhe que eu vou colocar para vocês. Para mim, tem erro da arbitragem nessa jogada. Sabe qual é? Qual? O cartão vermelho é anulado pela natureza tática da falta, correto? Sim. Então ele tem que ser anulado. Só que a regra fala que quando o árbitro vai para a área de revisão, ele tem que voltar com a melhor decisão para o jogo. E esta entrada aí, claramente é uma entrada temerária. É uma entrada para cartão amarelo. Então há sim um erro da arbitragem, porque o correto, na minha opinião, se eu, Gaciba, vou lá no monitor, eu volto com falta a favor do Bragantino e cartão amarelo pro Luan Cândido por uma entrada temerária no jogador do Flamengo. Para mim, essa é a decisão 100% correta. Tá, entendi. E se entrasse mais forte ainda, caberia até um cartão vermelho pela violência do caso, mas não foi o caso. Eu entendi que é uma decisão de cartão amarelo. O Zé queria saber da história de trançapé, né? Foi você que falou isso. Porque parece um pouco que aconteceu. Sim, não, o que eu ia... No começo da jogada. O que eu ia falar, além da falta, né, sobre isso daí, porque pra mim foi falta, né? Era o segundo lance que começa fora da área, eu tô estudando. Até mas vamos por partes. Primeiro o primeiro lance. Não, mas esse daí foi o trançapé do De La Cruz, que é falta, né? E aí não tem o que fazer, né? E aí o que eu queria dizer é que o Spindel não viu. Provavelmente se alguém tivesse falado ou comentado com o Spindel, olha, Spindel,
presta atenção, a regra dessa forma, ou se o Gaciba tivesse ligado pra ele, Espino, realmente tinha que anular o cartão, tal, talvez ele não desse essa entrevista que ele deu aí. Pra mim foi uma entrevista ruim, né? Eu acho que o Marcos Braz foi bem, mas foi uma entrevista ruim. O que eu ia falar sobre essa falta de critérios, né? Sobre a arbitragem, Gaciba. Porque na quarta-feira é falta, na quinta já não é, no domingo também já não é, no sábado é uma outra falta. Pra não entrar no detalhe do árbitro que para muito o jogo, outro que deixa o jogo correr, o árbitro que dá cartão rapidamente pra controlar o jogo, outro que só começa a dar cartão quando dá as 10, 15 do segundo tempo, no final do primeiro tempo. E uma outra não, vamos depois esse é outro jogo. Vai lá, Gaciba. Não, eu acho que essa é a grande busca, né, Zé? A questão da unificação de critérios, né? Eu falei pra vocês com a tranquilidade de quem esteve lá e agora tô falando pra vocês. A instrução, e já digo mais, não é só da CBF, que vem lá de cima da FIFA, é ruim. Ruim. Eles não sabem instruir os árbitros. Os árbitros estão confusos a respeito dos critérios que tem que utilizar dentro do campo de jogo. Cada ano muda. Cada ano muda o que é uma situação clara e manifesta de gol. Cada ano é uma interpretação diferente ao bel prazer da comissão de arbitragem. E os árbitros estão completamente perdidos. Completamente perdidos. Isso eu concordo com o que o pessoal está falando. Não há uma unificação de critério. É cada um tendo as suas interpretações. E se já era duro com o cara só na beira do campo, agora tem o árbitro de vídeo. Então, se o cara do campo tem um critério, o cara do vídeo tem outro, amigo, confusão anunciada, né? E pra mim, esse outro lance agora, que a gente ainda vai falar, né, Bruno? Não sei se nós vamos chamar agora, esse possível pênalti que o Flamengo reclamou, pra mim é o grande exemplo disso e eu vou falar pra vocês qual foi a instrução que foi dada pros árbitros e se a CBF disser que não foi, por favor, que venha a público e diga que eu estou falando uma mentira. Vamos ver a jogada aí. Mas o pênalti, suposto pênalti, começa fora e termina dentro, é isso, né, Gaciba? O agarrar o adversário, essa regra aí já é antiga, né? O agarrar o adversário, ele é onde causa o impacto, né? Então, se ele começou a agarrar fora e terminou a agarrar dentro, é pênalti. Isso aí, essa é a regra chamada, viu, Zé? O nome dessa regra é regra Luizão. Lembra da Copa do Mundo lá? Né? Da questão do pênalti que começou fora e terminou dentro? Pois é, essa é a regra Luizão. Então, que a gente tem no futebol. Pra mim, há sim um agarrão no jogador. Feito fora da disputa da bola. Pra mim, esse cara, o defensor do Bragantino não quer jogar em momento algum. Ele só quer agarrar o jogador do Flamengo. Pra mim, existe a penalidade, não tem uma câmera fechada pra poder analisar com mais detalhes o impacto, mas pelo que eu vi, pelas imagens que eu vi, existe. E aí, o que me preocupa, né? Orientação dada esse ano, quem tinha, hein? Quem tinha? O que eles estão falando lá dentro da comissão de arbitragem pros jogadores, né? Olha, se um agarrão acontecer fora da disputa da jogada, se a bola não fosse pra eles, tivesse uma possibilidade de acontecer ou não, não marca, porque não teve impacto pro jogo. Não é de chocar isso? É dentro da área. Um pênalti igual ou muito semelhante. Nós tivemos um pênalti igual ou muito semelhante agora na rodada, agora do final de semana. E a comissão não botou nem o vídeo no ar. Internacional e Bahia. O jogador do Bahia agarra com as duas mãos e dá um golpe de sumô no jogador do Internacional, derruba o jogador do Internacional com a bola em jogo. O Simon foi muito feliz até nas suas contas pessoais, colocando a respeito de uma penalidade clara que aconteceu. Então, quando acontece 2 rodadas seguidas e a arbitragem não tem o critério, aí a gente se preocupa. Aí nós temos que ver o que está sendo ensinado para eles, Gaciba. O que está sendo orientado para eles, né? E acima de tudo, será que eles vão considerar isso uma decisão correta ou não? Fechada, que mostrasse se houve ou não o agarrão do jogador, se houve ou não o agarrão com o impacto do jogador. Por essa imagem que eu tô vendo, pra mim, o defensor do Bragantino, em momento algum disputa a bola e impede sim que o jogador, né, do Flamengo fosse à frente. A bola tá sendo cruzada pra dentro da área, provavelmente passaria por toda a defesa e teria um impacto no jogo, porque esse jogador poderia chegar na bola. Era uma bola que ele teria condições de disputar. Se dizem que se não tiver impacto não tem que marcar pênalti. Então, pra mim, a penalidade existiu e aí o Flamengo tá correto em reclamar. Não é o árbitro ir olhar ou não. Ele pelo menos tem que ir olhar. Não, pra mim tem um erro claro e óbvio de arbitragem que, assim como no primeiro, olha a questão do critério, o árbitro não viu. Se o árbitro não viu e se tem um impacto, tem que se chamar o árbitro ao centro do campo para que ele mude a sua decisão de campo e que possa tomar uma decisão. Porque tanto na falta que originou a anulação do cartão vermelho, como nesta falta, que pra mim é penalidade, claramente o árbitro não viu as duas jogadas. Não estava olhando os fatos que estavam acontecendo. Então o árbitro de vídeo, tendo posse dessas imagens, tem que chamá-lo para dar uma observada. Repito, o que me preocupa? Será que essa instrução é verdadeira ou não? Né? Vamos dar uma checada a respeito disso. Alguém da comissão poderia tranquilamente vir aqui e dizer, olha, realmente fomos nós que mandamos.
né? Não é pra dar pênalti se for fora da jogada. Jogador de futebol, gente, deixa eu falar um negócio pra vocês. Jogador de futebol é inteligente, ele vê todos os jogos. Se ele vê alguém agarrando fora da jogada e não vão marcar pênalti, ele na outra rodada vai fazer igual. Vai fazer igual, ele observa isso. E é muito importante essa mensagem que a gente passa. No início do campeonato, foi mostrado pela CBF, o Máximo Bussaca, que é o diretor técnico da FIFA, vinha ao Brasil e dizer, olha, nós precisamos de árbitros inteligentes, árbitros que entendam o jogo. Entendam o jogo. Então deixa eu falar um negócio pra vocês. Entendam o jogo significa que quando agarrar o coleguinha de trabalho dentro da área e a bola estiver em jogo, tem que se marcar pênalti. Isso é entender o jogo. E aproveita, torcedor de coração, faz um gol aqui no canal do Flamengo e inscreva-se no canal. Aperta o botão do like e do sino, porque assim o YouTube vai entender que esse vídeo é importante e vai direcionar essa notícia do Flamengo para mais flamenguistas de coração como você. É isso, Gabicho, aqui na área, parceria, pedindo pra você flamenguista de plantão. Fazer um gol é pra mim, clicando nesse like, se inscrevendo e tacando o dedo nesse sininho. Porque assim você ajuda o canal do Flamengo Bola Pra Frente a crescer. Valeu! Deixa seu comentário aqui embaixo, urubuzada. E assim, você ajuda o canal do Flamengo a crescer.